Sabe quando a gente acorda de um sonho que parecia tão, mas tão real, que a gente passa o dia inteiro pensando naquilo, tentando entender se tinha algum significado? Principalmente quando o sonho mexe com a nossa fé, com o nosso espírito. É um mistério que fascina todo mundo, não é mesmo? Isso nos leva direto para a pergunta que muita gente se faz. Puxa, eu sonhei com um parente que já partiu, ou até sonhei com Jesus. Será que isso é Deus tentando me dizer alguma coisa? É uma dúvida que toca lá no fundo do coração. Então, para começar, vamos deixar uma coisa bem clara. Ter essa dúvida é super comum, não tem nada de bobo nisso. Pelo contrário, essa pergunta geralmente nasce de uma busca sincera, de uma vontade de se conectar e de entender as coisas que a gente vive. E olha, é uma pergunta totalmente válida. Até porque, se a gente for olhar, a própria Bíblia está cheia de histórias de Deus falando com as pessoas através de sonhos. Isso só torna a nossa dúvida ainda mais compreensível. Ok, então vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando a gente olha para as Escrituras, fica fácil entender por que essa ideia de Deus falar em sonhos é tão forte para tanta gente. A história da nossa fé está cheia de exemplos marcantes, né? Pensa só em José do Egito, que interpretou os sonhos do faraó e com isso salvou uma nação inteira da fome. Ou então São José, o pai adotivo de Jesus, que foi avisado em sonhos por um anjo para proteger a Sagrada Família. E tem também o profeta Daniel, ele decifrou sonhos de um rei superpoderoso. Então, assim, historicamente, não resta dúvida de que Deus já usou sim esse canal para se comunicar. Tá bom? Se Deus falou em sonhos lá no passado, por que seria diferente hoje? Essa é a grande questão. E é isso que nos leva para o ponto central do que a igreja ensina sobre como Deus se comunica com a gente hoje em dia. E aqui a gente entra num conceito-chave da teologia, a chamada revelação pública. Tenta imaginar como se fosse a grande biblioteca da nossa fé. Tudo o que Deus precisava revelar para a salvação de todo mundo, ele entregou por meio de Jesus Cristo e dos apóstolos. Tá tudo lá. E o ensinamento da igreja sobre isso é super direto. O catecismo diz que a gente não deve ficar esperando por nenhuma nova revelação pública. A mensagem essencial já foi entregue, sabe? Aquela fase das grandes revelações para a humanidade inteira já se encerrou com o último apóstolo. Em outras palavras, a gente pode resumir assim: a mensagem final, completa e definitiva de Deus não é uma coisa, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Nele, tudo o que precisava ser dito para nossa salvação já foi dito. A carta aos Hebreus explica isso de um jeito perfeito. Ela diz que, antigamente, Deus falou de vários jeitos, pelos profetas e tudo mais, mas nestes últimos dias, a comunicação definitiva veio pelo Filho. O canal principal mudou. Certo? Então, se a revelação pública já está completa, qual é o lugar dos sonhos hoje? Será que não valem mais nada? Calma, a palavra-chave para entender isso é discernimento. A perspectiva da igreja é bem pé no chão, sabe? A imensa maioria dos nossos sonhos, tipo 99% deles, é só o nosso cérebro fazendo o trabalho dele durante a noite, processando as memórias, as ansiedades, os pensamentos do dia. É um processo natural psicológico. Então, a gente tem esses dois cenários. De um lado, a função normal psicológica dos sonhos, e do outro, a possibilidade bem mais rara de uma origem divina. E a igreja nos dá uma pista importante. Se uma mensagem vem mesmo de Deus, ela tem que trazer paz profunda, clareza, consolo, nunca angústia, ansiedade ou confusão. E aqui entra um alerta pastoral muito sério. Ficar buscando direção para a vida, principalmente nos sonhos, pode acabar desviando a gente do caminho seguro da fé. E isso pode abrir uma portinha perigosa para a superstição. Isso também nos ajuda a entender o que são as chamadas revelações privadas. Mesmo quando a igreja aprova alguma, como em Fátima ou Lourdes, elas não acrescentam nada de novo àquela biblioteca da fé. São como um lembrete, um chamado pessoal para a gente viver melhor aquilo que já foi revelado. E nunca, jamais, podem contradizer a mensagem principal. Então a gente chega no X da questão. Como é que eu vou saber de onde vem uma experiência? É de Deus? É da minha cabeça? É de outra fonte? A resposta não é uma fórmula mágica, mas sim um caminho, o discernimento espiritual, uma prática fundamental na vida cristã. Então, se os sonhos são esse terreno meio incerto, digamos assim, qual é o caminho seguro? Onde a gente pode encontrar a voz de Deus com confiança, sem medo de errar? A fé nos aponta uma direção bem clara. A resposta está aqui, nesses 3 pilares que sustentam a nossa fé. A Sagrada Escritura,
que é a palavra de Deus escrita, a sagrada tradição, que é a fé vivida e transmitida desde os apóstolos, e o magistério, que é a autoridade que a igreja tem para ensinar e proteger essa fé. Juntos eles formam um caminho seguro e confiável. E tem essa frase dos padres da igreja que é linda demais. Ela nos lembra que a Bíblia não é só um livro para cada um interpretar do seu jeito. Ela é um livro vivo, que respira e é entendido de verdade dentro do coração da comunidade, que é a igreja, com a luz do Espírito Santo. Então, o conselho final é bem prático e, na verdade, libertador. Ancore a sua vida de fé nessas fontes seguras. Em vez de ficar se angustiando com a ambiguidade dos sonhos, busque a clareza onde ela com certeza está. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. E se aquela voz de Deus que a gente tanto procura estiver falando, na verdade, de um jeito muito mais claro, muito mais constante nas páginas da Bíblia do que nos sussurros incertos dos nossos sonhos? É uma boa pergunta para a gente levar para a nossa oração.